Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre do Canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje nós estaremos começando o livro de Juízes, livro do Antigo Testamento, certo? E serão lidos os capítulos 1 e 2, e depois pularemos para o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20. Hoje, 6/9, sábado, para a honra e glória do Senhor, estamos entrando no 96º dia de leitura consecutiva da palavra de Deus. E o Senhor tem abençoado, graças a Deus. Em breve nós começaremos com oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e que ele possa nos revelar o que está por trás das Escrituras. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a nossa vida. Vamos agradecer a Ele e em breve começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo Senhor, diante da Tua palavra. Grande é o Teu poder, grande é a Tua misericórdia, e estamos aqui, Senhor, te agradecendo pelo nosso deitar e pelo nosso levantar, para estar aqui nesta manhã, meu Pai, se aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar grandemente esta leitura, meu Pai. Através do Teu Espírito Santo, venha nos dar sabedoria para entendermos o que está por trás das Sagradas Escrituras. Ah, meu Deus amado, muitos ensinamentos nesta palavra, e por isso nós não queremos desistir dela, porque a Tua palavra tem poder, a Tua palavra salva, a Tua palavra restaura, a Tua palavra, Senhor, tem um rumo para a nossa vida. Muito obrigado, meu Senhor, por nos permitir viver uma nação em que temos a palavra traduzida no nosso idioma, que temos liberdade para te cultuar. Muitas são as nações que queriam ter essa oportunidade, meu Senhor, mas os governos opressores não permitem, e que possamos estar continuando orando por essas nações perseguidas, meu Pai, onde mesmo nenhum exemplar da Bíblia Sagrada é possível obter. Mas desde já te agradecemos essa oportunidade, meu Pai, e abençoa toda a nação brasileira, a todos aqueles que se dedicam realmente à tua palavra, e que teu nome seja engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. Então, amigos, vamos aqui começar. Livro de Juízes, capítulo 1 e 2 será a leitura de hoje, tudo bem? Um livro muito edificante. Juízes, capítulo 1, tem como subtítulo Novas Conquistas pelas Tribos. O versículo 1 fala: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Sesai, e a Imã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de águas.
e Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá Gaza com seu termo, e a Asquelon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebron a Caleb, como Moisés lhe dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleon com os moradores da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer, antes os cananeus habitavam no meio deles em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem aos moradores de Nalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Axibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus e habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também aos amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. Vamos agora, Juízes, capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes, estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, pois, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim,
para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubadores os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E, quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrara da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, senão de guardar o caminho do Senhor, com seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para o Novo Testamento, tudo bem? Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20, será a leitura de hoje, certo? Tem como subtítulo Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. Versículo 1 fala: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais,
que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Pai pela leitura da palavra de hoje. Deus, a ti toda honra, toda glória e a ti todo louvor. Muito obrigado, meu Pai, por este momento diante da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar grandemente a nossa vida no dia de hoje, dando livramento. Meu Pai, repreendendo toda atitude maligna contra a nossa vida e contra a vida dos nossos familiares. Pai amado e querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e age poderosamente, meu Pai. Não nos deixe desistir deste projeto de ler toda a tua palavra no prazo de um ano. Muito agradeço, meu Senhor, por todas as pessoas que têm orado, contribuído com suas orações por este projeto. E o interesse é somente este, meu Pai, que mais pessoas venham a buscar interesse em ler as Escrituras. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, de cada membro do canal, e que, se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui para gravar mais um dia. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é perfeito. Vamos aqui para o nosso plano de leitura, lembrando que ele está disponível para PDF, caso os irmãos queiram imprimir. 96º dia, Juízes 1 e 2. Depois pulamos para o Novo Testamento, Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20. Hoje, sábado, 6/9/2025. Tenham todos um bom dia. Que o Senhor os guarde de todo mal e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando o projeto Leitura Diária da Bíblia. Até mais.